Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar da organização política e administrativa do Estado brasileiro. Essa tela inicial aí é muito importante que vocês anotem aí no caderno de vocês. Por quê? Nós temos aí o Estado e nós vamos dividir ele aí em três fatores aí: os elementos do Estado, a personalidade do Estado e o poder do Estado, beleza? Então, no Estado, os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Né? Algumas questões de Enem que pode surgir aí, o governo pode ser ou só soberano, poder soberano, ou governo, ou simplesmente poder, que são os três elementos aí do Estado. Né? O povo que compõe, né? É uma unidade territorial, uma grande extensão de terra, onde será habitado o povo, e o governo, né, soberano aí, irá fazer a esfera administrativa, né, desse Estado federativo, beleza? E a personalidade, pessoal, né, são as pessoas jurídicas de direito público. Quem são esses caras aí? Presidente, vice-presidente, governador, prefeitos, vice-prefeito, vice-governador, que compõem essas pessoas que são responsáveis pela administração do território brasileiro. Certo? A gente sabe que na esfera federal nós temos a figura do presidente da República e é ele a função de administrar as unidades da federação. Ó, anotem aí. O Brasil ele tem 26 estados e um Distrito Federal, né, que também compõe aí, em algumas provas aparece como 27 estados ou 26 estados e um DF, então é importante vocês anotar, então. Então, 26 estados e um Distrito Federal, que no caso é Brasília, ok? E nós temos a divisão dos poderes. Essa divisão dos poderes aí, vocês abrem uma letra garrafais aí bem grande e coloca Barão de Montesquieu. Ele é o responsável pela tríade, pelo conceito da tríade de poder brasileiro. Né? Foi desse cara a ideia que na democracia teria ser dividido em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Aí nós vamos ver a função de cada um. Bom, a Federação Brasileira, ela tem a sua distribuição, a sua organização lá na Constituição Brasileira de 1988, um dos princípios fundamentais. Né? Olha lá, o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Bom, o que esse artigo está dizendo aí, pessoal? Nós somos uma república federativa. Por que federativa? Porque cada estado que compõe, cada unidade de estado que compõe o Brasil é uma fatia da federação. Federação é a união de estados, né? Por isso que é uma república federativa. E é formado, e os estados eles são unidos e indissolúveis. O que significa isso? Nenhum estado brasileiro pode se declarar independente do Brasil, tá? Segundo a nossa Constituição, para que isso aconteça, tem que haver uma guerra, tem que haver um conflito, uma revolta aí, para que se haja a dissolução. No mês que passou aí, no 9 de julho, nós tivemos a comemoração da Revolução Constitucional, né, de 32,
onde São Paulo e Minas tentam fazer isso, mas não conseguiu, que é tentar separar do Estado brasileiro, mas não houve possibilidade. Então, a união desses estados é indissolúvel, beleza? E cada estado aí possui os seus municípios, né? E essa união de tudo constitui o Estado democrático, então, de direito. Aqui a imagem de alguns países federados, peguei algumas coisas de geografia também para ficar legal. Como as matérias são interligadas, é interessante a gente fazer esse entrelaçamento. Bom, como eu disse para você, todo Estado ele deve ser organizado, né? Civil, política e administrativamente. Para quê? Para que o povo possa ter a segurança no governo que está administrando. Então, todo Estado ele é regido de forma organizada. E como o nosso Estado brasileiro também é um Estado que é regido de forma organizada, ele começa a sua organização pela sua Constituição. Aí, ele pulando o título 1, que ele dá a organização de como vai ser a forma do Estado brasileiro, aí nós pulamos para o título 3, que é da organização política administrativa, né? No artigo 18, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a união dos estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. O que ela está dizendo aí, pessoal? Embora nós estejamos numa federação unidas e não podemos ser indissolúveis, todo o estado, todo o município e o Distrito Federal, ele tem a sua autonomia para gerir a sua forma administrativa, né? Vamos pegar o exemplo aí da cidade de Santa Bárbara do Oeste, na região que vocês moram aí. Nós temos um governo constituído aí, tem o prefeito, tem o legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, e dentro desse governo constituído aí, nós temos as formas de organização, perfeito? E autônoma. Por que autônoma? Não é o presidente que vem aí em Santa Bárbara dizer assim, olha, precisa fazer aqui na região da Cidade Nova um posto de saúde. Não, o prefeito tem autonomia. Ele vai pegar a sua equipe, vai fazer um estudo de campo, vai fazer um estudo territorial e vai dizer assim, ó, a necessidade dessa população, como é uma população extensa, para que o hospital central não fique carregado, então nós vamos fazer um posto de saúde e nós vamos atender nesse posto de saúde as medidas de menor complexidade, entendeu? Estou muito rápido, tá bom desse jeito. Alguém puder falar? Tá tranquilo, senhor. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Essa República Federativa, né, democrática, presidencialista do Brasil, é o nome que nós recebemos. Então, anotem aí, eu dei um print na tela. República por quê? É a forma de governo onde o chefe do Estado é eleito pelos cidadãos ou os seus representantes tendo seu mandato duração limitada. Beleza. Nós temos aqui no Brasil que nós saímos de casa em época de eleição, agora tem uma próxima aí, vai dar uma atrasadinha por conta do Covid, mas nós vamos às urnas eleger os nossos representantes. E agora, daqui a uns tempos, nós sairemos de casa para eleger os prefeitos e os vereadores da cidade em que moramos. Então, são cidadãos na República que elegem os seus representantes. E esse mandato, pessoal, que ele coloca aqui, que é de duração limitada, para nós aqui no Brasil,
é de 4 anos, tá? Então, salva a ressalva do senador, que o mandato dele é de 8 anos, entendeu? Então, dentro uma fatia da federação, vamos pegar o estado de São Paulo, ele renova o Senado a cada três mandatos, entendeu? Há uma renovação total do Senado, porque como a pessoa ela fica por 8 anos, então ela, quem se elegeu agora nessa última eleição, fica esse governo todo do Bolsonaro, na outra fica também, e vai haver uma eleição para senador, para troca de senador, quando completar os 8 anos ali daquele cara que ficou. Então, salvo essa exceção do senador, a duração dos outros são de 4 anos. Federativa por quê? É um sistema de governo que consiste na reunião de vários estados numa nação, conservando a autonomia de cada um. Isso aí é o que eu estava dizendo para vocês. O exemplo que nós temos disso daí é do protocolo do Covid. Lembra que teve uma briga que foi parar lá no STF, o STF dizer como que deveria comportar, o presidente achava que todo mundo deveria ficar na rua, que todo mundo devia trabalhar, que não poderia fechar nada, mas aí, segundo esse formulário aqui, segundo esse formato da Constituição, o STF disse assim, ó, cada estado e município tem autonomia para entender o momento da sua população, o estado de gravidade do crescimento do Covid na sua região e fazer a quarentena ou não fazer a quarentena, fechar comércio, fechar alguma coisa. Quando a gente vê o STF pronunciando em relação a isso, que é o do Poder Judiciário, então nós podemos perceber agora com maior clareza que o pronunciamento deles não está eivado de vício ou de politicagem, mas sim o pronunciamento deles estão carregado de legalidade de acordo com a forma de governo e com a Constituição brasileira, perfeito? Democrática, né? Que é o sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos. Nós acabamos de dizer que na democracia entendes que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, a função exclusiva do Estado brasileiro é o bem comum. Abre também um tópico gigante aí, do tamanho do planeta Terra, e escreve no seu caderno: a função específica do Estado é o bem comum. O bem comum. Presidencialista, sistema político em que ao presidente da República é reservada a ação predominante no governo. Inclusive, pessoal, no nosso formato aqui, o presidente ele cumula a função de chefe de Estado e chefe da nação. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque na Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, é, o, a rainha ela é uma figura, ela representa o Estado, uma figura representativa ali, mas quem é o chefe mesmo da nação, que vai ditar os rumos ali da política, da administração, quem vai governar o país é o primeiro-ministro lá de Estado do parlamento. Perfeito? Muito rápido, alguma pergunta, alguma ansiedade aí no coração? Podemos continuar? Professor, Pois não.
Você vai estar disponibilizando essa aula onde depois? Ela vai ficar no YouTube, no site da Entendi. escola. Entendi. Então tá Perfeito? perfeito. Obrigada. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho da fatia do poder executivo, entendeu? O poder executivo aí é uma coisa extraordinária, então é bem gigante aí. Quando nós olhamos, por que é importante nós sabermos disso? Porque quando nós lemos uma notícia, quando nós vemos uma reportagem, nós temos que entender o porquê das coisas, né? Então, o poder executivo ele é assim dividido, né? Na União, vamos pegar essa primeira fatia da União que está à nossa esquerda. Na União, ele vai ter a seguinte organização: nós vamos ter o presidente e o vice-presidente e os ministros de estados. Lembra que nós começamos a falar de brasileiros natos e naturalizados lá no começo do ano, quando nós fomos interrompidos? Vocês lembram alguma coisa daquilo ainda? Sim ou não? Não. Então tá, nós vamos retornar na próxima aula, na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho, porque eu vou fazer alguns exercícios que exigirá o conhecimento daquilo, tá? Então, dentro da União, nós temos a seguinte divisão: presidente, vice-presidente e ministro de estados. Beleza? Dos estados, nós temos os governadores e os vices e os secretários estaduais. No DF vai ser a mesma coisa, só que muda ali de secretários estaduais para distritais, assim como o governador e vice-governador distrital. Dos municípios, nós temos prefeitos e vice-prefeitos e secretários municipais. Então, essa é a formação, escopo aí da formação. Nós vamos ter depois a estrutura do Poder Judiciário, tá? E dentro do Poder Judiciário, nós temos a divisão ali: Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público. Essa é a formação. Então, na esfera federal, às vezes as pessoas perguntam assim: mas Eduardo, por que tanta divisão de poder? Por que Justiça Federal, Justiça Estadual, tal, tal, tal? Porque é dividido por matéria, pessoal. Como nós estamos numa federação dividida por estado, tem matéria que será específica de ordem do estado, tem matéria que será específica de ordem da federação, que envolve todo mundo, né? E tem matéria que é exclusiva distrital, né? Do Distrito Federal. Então vamos lá. Na esfera federal, nós temos na Justiça Comum, nós temos o TRF, que é o Tribunal Regional Federal, beleza? Então, na esfera comum federal, nós temos o Tribunal Regional Federal. Nesse órgão administrativo aqui, da Justiça, nós temos a figura de um único juiz, né? Onde nós falamos que a decisão dele será monocrática, porque ele está sozinho, né? Monocrática, e depois poderá receber aí uma revisão, uma correção pelos os órgãos superiores. E também nós temos aqui os tribunais federais especiais, que é Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e Tribunal Superior Militar, isso na esfera federal. E na esfera comum ou na esfera local, que é aquela que a gente
divide por estado ou por Distrito Federal. Na comum, nós temos a justiça comum, que é aquele fórum que tem lá em Santa Bárbara, lá no, quase na saída da cidade, né? Nós temos a Justiça Especial Militar, né? No Distrito Federal, nós temos o Tribunal de Justiça do Distrito da Federação. Nesse aqui também, pessoal, nós vamos ter o Tribunal de Justiça, tá? Que vai também, da mesma forma que acontece na federação, quando a pessoa se sente lesada, que ela não concorda com a decisão monocrática, ela pode recorrer para a instância superior. Beleza? Alguma pergunta? Podemos? Bom, aí nós temos aí o Brasil político, né? Para a gente entender a, a, a divisão aí, né, das regiões, né? Região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Então, cada unidade dessa aqui federativa, ela tem a sua autonomia para desenvolver isso daí. Acredito que vocês já tenham visto isso daí em geografia, já tenham visto até mesmo em história, então em outras matérias, mas é bom nós visualizarmos, né, os mapas das regiões para a gente entender o momento que nós estamos vivendo também. Fechou uma região, fechou outra região, por que aconteceu isso, né? Para a gente entender essa questão da autonomia de cada estado da federação. E aí nós vamos ter os grandes complexos aí, né? Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, né? Peguei isso daqui na geografia para a gente entender um pouquinho o desenvolvimento aí, né? Deslocamento de mercadoria, essas coisas ligadas à economia. Olha lá, ó. Bom, a distribuição comparativa de recursos políticos em 2000, né? É um dado já um pouco ultrapassado, mas em 2000 era, nos Estados Unidos, era 30% do Estado, 30% da União, 30% do Estado e 40% dos municípios. No Brasil é o contrário, ó. Olha como que os municípios sofrem aqui. 52% da União, 30% dos estados e 18% dos municípios. O que é isso aí, pessoal? Todo ano existe um capital que é disponibilizado para o desenvolvimento das medidas que serão tomadas no Brasil. Então, vejamos, a cidade de Santa Bárbara do Oeste, ela tem que programar quanto que ela vai gastar na saúde, quanto que ela vai gastar na educação, quanto que ela vai gastar na segurança, e para isso aí ela tem um orçamento aí de 18% de tudo que é arrecadado no Brasil, é uma fatia, né, de 18%, né, para poder gerir, né, as suas necessidades internas ali. Tem essa fatia aí para poder gerir as suas necessidades. Pessoal, a título de curiosidade, depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, tem as atribuições ali de cada poder, tá? Do poder executivo na Constituição Federativa do Brasil, Constituição de 88, vai estar disponível dos artigos 76 a 91, né?
vai ter ali falando do chefe do executivo, né, que é o presidente da República. E lá no artigo 12, lá, quando nós estudamos, nós vamos rever para vocês lembrar, nós estudamos o cargo de sucessão do presidente da República, né? Ah, vamos imaginar que aconteça alguma coisa com o nosso presidente, que ele não possa mais exercer o cargo de presidente da República. Em sucessão na linha direta, o primeiro cargo que irá suceder ao presidente é o vice-presidente. Mas vamos imaginar que eles estão viajando no helicóptero que caem os dois juntos. Aí quem precede é o presidente da Câmara dos Deputados. Ah, mas se o presidente da Câmara dos Deputados estava junto, quem vai? O presidente da Câmara, presidente do Senado Federal. Ah, mas se eles estavam juntos os três, foram fazer um churrasco, estava tudo junto. Aí é o presidente do STF que sucede. Mas e se o helicóptero caiu bem na hora que estava chegando, em cima do STF, e acabou acertando o presidente do STF, ele foi junto. Aí nós estamos mortos, né, pessoal? Brincadeira. Aí vem a sucessão, aí tem o grau de sucessão que entra no ministro de Estado, e aí nós vamos fazendo os elencamentos. Então, a função específica do presidente da República, vamos lá. Ele tem a função de chefe do Estado e também tem a função de chefe de governo. Lembra que eu falei para vocês? Qual que é a atribuição do presidente quanto chefe de Estado? Relações internacionais. O Bolsonaro, no começo do mandato dele, ele não saiu, foi para os Estados Unidos se relacionar com o Trump, depois foi lá em Israel. Então é isso daí, se relacionar com os outros governos para que possa trazer investimento, para que possa gerar recurso, para que possa gerar economia. Celebrar tratados. Nós estudamos no começo do ano aí tratados internacionais de direitos humanos aí. Lembra que nós falamos? Em relação aos direitos humanos, como que ocorre isso, aquilo? Vocês fizeram uma redaçãozinha, vocês discorreram isso aqui. Então, essa é a função do presidente, né? Quando a ONU reúne os chefes dos estados da nação para a discussão de algum assunto político pendente, por exemplo, agora estão falando muito de aquecimento global, né? Tratamento para melhorar o clima. Então, é dentro desses tratados internacionais que é decidida as ações que serão realizadas. E a função do chefe de Estado é participar da elaboração desses tratados. Declarar guerra. Tá? Então, se alguém no Brasil pode declarar guerra, é o presidente da República, que é o chefe de Estado. É claro que ele vai ter que se submeter ao Senado Federal, mas ele tem que. É ele quem pode fazer isso. Condecorações, né? Aquelas medalhas que o herói, não sei das quantas, coisa e tal. Então, é a função exclusiva do presidente. E também, quem declara a guerra também celebra a paz. Outra função específica, como chefe de governo, é nomear ministro de estados. Eu vou fazer uma ressalva muito grande na próxima aula em relação a isso, e vocês me cobrem, porque esse ponto tem caído assim bastante em concurso. O ano passado, um aluno meu fazer prova da Polícia Militar, caiu isso daqui. E pode cair, pode aparecer também no Enem, nos concursos aí da vida. Declarar estado de defesa. O que é isso daqui, declarar estado de defesa? Lembra o que aconteceu no Rio de Janeiro, da intervenção lá?
por causa do tráfico de drogas, violência crescente. Então, é função do presidente, ó, eu faço uma intervenção no Estado, né, declara um estado de defesa para coibir aquele estado todo de violência. E declarar estado de sítio. O que significa isso, pessoal? O estado de sítio em si é quando existe uma guerra declarada no país, o presidente pode declarar algumas normas, fixar horário de recolhimento das pessoas, de circulação de pessoas. Então, isso ele pode declarar. Ele também, é função dele, sancionar, né, ou seja, assinar, né, ou vetar leis. Né? O Senado e a Câmara dos Deputados foram lá, criaram uma lei. Lembra que eles criaram uma lei de uso de máscara, agora recente? Aí o que aconteceu? Bolsonaro, na hora de sancionar, ele vetou alguns pontos da lei. Entendeu? Então, ele fez isso porque é a função específica dele. Se o veto está certo ou está errado, já é outra esfera do poder que vai dizer. Expedir decretos, né? Vamos imaginar, toda matéria que não precise de apreciação do Senado e da Câmara dos Deputados, ela pode ser decidida por um decreto do Executivo. Ele pode decretar algumas normas, algumas medidas, desde que não ofenda a lei maior, que é a Federação, que é a Constituição do Brasil. E qual que é a prerrogativa desse cara, do presidente da República? Não pode ser preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá? Se você quiser então esse cara tem essa prerrogativa. Assim como aconteceu no outro governo. Né? Se você está sendo processado por alguma coisa, como presidente da República, você não pode ser preso antes de transitar a sentença condenatória. O que é transitar? É quando não cabe mais recurso aí da decisão e não tem como recorrer mais. Aí, uma vez condenado, você vai ser preso. Antes disso, não. Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Tá? Então, tudo que não está relacionado com a função administrativa ou exclusiva do presidente da República, que seja estranho, ele não pode ser responsabilizado por isso, né? Não pode ser responsabilizado. E ele nomeia também os ministros do Estado, né? Como eu disse lá, que faz parte ali do Poder Executivo, e eles são auxiliares de confiança do presidente da República. Pessoal, por que está dando muito barulho no Brasil por esses dias, por esses tempos? Porque, assim, quando o presidente vai lá e nomeia um ministro da Educação, ele nomeia um ministro da Educação para fazer as partes administrativas que são referentes à educação. E ele, como auxiliar de confiança do presidente da República, ele que vai trazer métodos, metodologias de trabalhos que envolvam todo o universo da educação, né? E envolvendo todo esse universo da educação, vai aprimorar o desenvolvimento, né, da educação no Brasil. E os conselhos do órgão de consulta do presidente da República, né? Que é dividido em Conselho da República e o Conselho da Defesa. Essa é a função específica do presidente da República. Vocês terão aula 9h30, sim ou não?
Sim. Tá. Então, nós vamos ficar na função específica do presidente e nós voltamos a semana que vem para falar do poder legislativo, ok? Como que é formada a formação do poder legislativo. Ou melhor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar a semana que vem, vamos voltar lá no artigo 12 lá, para a gente fazer uma relação que será muito importante para o futuro aí, de algumas atividades que nós vamos fazer.